Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Jobel Casper e hoje nós falaremos sobre o futuro do SEO, ou se irá ter um futuro. O que está acontecendo, o que está mudando, o que os dados estão nos mostrando sobre as tendências sobre o SEO. O SEO está morrendo? Eu estou escutando essa pergunta praticamente todos os dias. Alguns especialistas indo para um lado, outros para o outro, as pessoas aqui no meio, as pessoas de marketing, empreendedores, tentando entender o que está acontecendo. Então, se você quer saber de fato o que está acontecendo, fica até o final desse vídeo para compreender sobre esse assunto. Mas primeiro, vamos saber o que é SEO. SEO significa Search Engine Optimization. Em português, a gente pode falar que é otimização para mecanismos de busca. E o mecanismo de busca que a gente sempre foca aqui, 99,9% das vezes, a gente está falando de Google, tá? Claro que a gente vai entrar nesse assunto já já e está tendo alguma alteração em relação a isso. Mas quando a gente fala de fazer um bom posicionamento, o SEO, é para que quando você pesquise uma palavra-chave, a sua empresa apareça de forma orgânica nas primeiras posições do SERP. SERP são as posições do Google lá embaixo. Então, quando você faz um bom SEO, a gente está falando em posicionar a sua empresa, o seu site, o seu blog nas primeiras posições. Então, beleza. Agora que vocês sabem o que é SEO, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em relação ao mundo do SEO. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que, pela primeira vez na história, desde que nós temos todo esse ponto de SEO, etc., quando o Google trouxe todos esses pontos, ele tinha competidores. Tinha competidores como o Bing, seu principal, e alguns outros que não fazem tanta competitividade em relação ao Google. Mas agora o Google possui competidores. O Google possui competidores como o TikTok, o Instagram, outros locais em relação à social media, próprio YouTube. Então, o modo como as pessoas pesquisam, ele acabou se alterando um pouco. Vocês podem ver na própria tendência de vocês, provavelmente, que até pouco tempo atrás, quando vocês queriam saber de algo de fato, vocês iam lá no Google, digitavam sobre o assunto. Hoje em dia vai ter um videozinho de 30 segundos explicando aquele mesmo assunto que vocês iriam lá atrás. E não são apenas as redes sociais novas, por exemplo, que estão pegando um pouco desse mercado market share do Google, mas também as inteligências artificiais. As inteligências artificiais, como o ChatGPT e tantas outras que existem no mesmo segmento, no mesmo modelo de inteligência artificial, elas também estão sendo utilizadas para tirar aquela dúvida que as pessoas possuíam. Então a jornada do consumidor, ela vem se alterando. Olha como isso é importante, porque a maior parte das pessoas para quem eu falo aqui, são pessoas voltadas a terem o interesse de ou um empreendedor, ou uma pessoa de marketing, ou uma pessoa que quer entender mais sobre o assunto. Então, a jornada de compra, ela vem se alterando. E quais são os dados que a gente tem em relação a isso? Eu vou trazer aqui para vocês, até vai aparecer na tela agora, um estudo de uma empresa chamada SparkToro, junto com a Datos, onde ela mostra lá nos Estados Unidos e também na Europa o que vem acontecendo em relação ao comportamento das pessoas quando vão no Google pesquisar e por que isso é importante para nós e por que a gente tem que entender isso para saber o que é o futuro do SEO. Hoje em dia, nós temos uma distinção muito grande, até mesmo dentro do próprio Google. Nos Estados Unidos e na Europa, algumas funcionalidades que estão chegando para nós agora, recém, elas já são aplicadas talvez desde o início de 2024. E para nós isso chegou agora faz um mês e meio, 2 meses, que é a implementação de uma inteligência artificial no topo do Google, respondendo a pergunta que você fez, exatamente para brigar contra o ChatGPT, brigar contra o TikTok, brigar e conseguir trazer uma experiência mais interessante para o usuário. E o que isso causou nos Estados Unidos e na Europa, onde essa funcionalidade, por exemplo, já está sendo aplicada há mais tempo. Está acontecendo o seguinte, dos 100% dos cliques, 41% de fato vai para baixo navegar e tentar clicar. Agora, 58,5% são 0 cliques, ou seja, de 100% dos cliques, então de 100 cliques, o que acontece quando nós temos 100 cliques aqui para a gente ter uma ideia mais fácil do que está acontecendo. Então, lá eles já tiveram dados suficientes para entender o comportamento do usuário. Dos 100 cliques que acontecem, 100%, né, a gente pode falar que 41,5% acontece um clique. Então, a pessoa
entra e vai para algum lugar. Mas com a junção e com essa alteração que o Google fez de colocar uma resposta por inteligência artificial no topo da pesquisa, aconteceu o seguinte: 58,5% das pesquisas geraram 0 cliques. Então não está acontecendo mais cliques, as pessoas estão conseguindo tirar as suas conclusões lá no topo mesmo e já saem. Então isso veio de fato para brigar contra os seus novos concorrentes, TikTok, Instagram, ChatGPT e assim vai. Então, olha como isso altera o modelo e o que isso causa para nós. Antes, quando a gente tinha as porcentagens de clique, eu não vou entrar nessa parte técnica aqui para a gente não deixar esse vídeo muito longo, mas a gente tinha as porcentagens, o CTR, né, a nossa taxa de clique em relação à impressão, que ia até a terceira, quarta e quinta posição, ainda tinha uma taxa de clique interessante. Agora, cada vez mais, é mais importante nós pegarmos a primeira, segunda posição, porque a quantidade de cliques ela está diminuindo. Então, o SEO não está morrendo. Fazer um bom SEO está se tornando cada vez mais importante, porque quanto mais para baixo você está em relação à pesquisa, menos probabilidade está do seu cliente, daquela pessoa que você quer que veja o seu conteúdo, de fato apareça. Só trazendo um pouquinho mais de dados aqui em relação àquele gráfico, voltando aqui, a gente tem que dos 41,5% dos cliques, 70 desses 41% são para tráfego orgânico. Então, o tráfego orgânico está gerando muita demanda em relação a pessoas que de fato clicam. Agora, 28,5% desses cliques estão indo para o Google Maps, para o Google Meu Negócio, para o YouTube, e até mesmo outros locais do próprio Google. E apenas 1% está indo para tráfego pago, o search pago do Google. Então, vejam de fato novamente a importância de um SEO bem feito. Isso mostra que o SEO não está morrendo, mas que o SEO se alterou muito e a gente tem ainda mais trabalho e mais necessidade para conseguir posicionar nosso site muito bem. E pessoal, é um vídeo curto mesmo, por hoje é isso. Deixe o seu comentário aqui embaixo, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu, até mais, tchau!